Exclusividade, um tema que gera muita polêmica no mercado imobiliário. E hoje eu vou trazer para vocês aqui situações que acontecem dentro desse assunto, que é exclusividade. E o que é exclusividade, né? Você tem ali o seu imóvel e decide escolher apenas uma pessoa, um profissional ou uma empresa para representar esse momento, esse seu imóvel no momento da venda, tá? E o que é que acontece quando você não trabalha o seu imóvel com exclusividade? Vão ter algumas questões aqui que eu quero trazer para você. E a primeira reflexão que eu gostaria que você fizesse é: vários corretores ou uma estratégia definida para vender seu imóvel? Pense aqui comigo. O que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo. É melhor vários corretores trabalhando seu imóvel ou você tem uma estratégia definida? Pode colocar aqui o comentário. Mas eu vou trazer para vocês situações que acontecem no cotidiano e que talvez você mude aí o seu olhar com relação a isso, tá? Vários corretores, eles podem travar a sua venda. E por que isso pode acontecer? Antes de te responder isso, eu vou te pedir, se você ainda não segue o meu canal, siga, porque aqui você tem conteúdo sobre o mercado imobiliário, tá? O primeiro ponto é o seguinte: falta de responsabilidade. E quando eu digo falta de responsabilidade, eu não estou dizendo que os profissionais que trabalham com vários imóveis não são responsáveis. O que eu quero dizer pense comigo, você tem 3 imóveis, né, com exclusividade para você vender. É mais fácil você trabalhar 3 ou trabalhar 30? Já fica a primeira reflexão. Então, quando você responsabiliza uma pessoa para aquilo ali, e aí a gente vai entendendo ao longo dessa conversa. Um outro ponto que atrapalha quando você não coloca com o seu imóvel com exclusividade é informação desalinhada. Eu já vou trazer um exemplo aqui muito real que acontece bastante e que eu ouvi de um cliente ontem quando eu estava fazendo um contato. A comunicação desalinhada significa o seguinte: o cliente entrou em contato com várias imobiliárias, vários corretores, deixou o imóvel dele lá e disse o que era que ele queria, né? Aí a imobiliária A colocou uma descrição e esqueceu de colocar alguns pontos que eram importantes de valorização ali na casa, como por exemplo, tem ar-condicionado instalado, o imóvel tem calefação, que mais? Tem carregamento para carro, esses detalhes, tá? E aí a imobiliária A colocou de um jeito, a B colocou de outro, o outro corretor colocou de outro, e aí eis que a comunicação ficou totalmente desalinhada. E aí eu sou a cliente e tô ali no site navegando, porque hoje a gente faz tudo pela internet, óbvio, isso não é novidade, e percebo que o mesmo imóvel está em vários lugares de forma diferente. Opa, já me gera será que isso aqui é confiável? E a história do cliente que eu quero trazer para você isso gera desvalorização, óbvio, né? A pessoa já olha seu imóvel com um olhar de tipo assim, não sei se vale isso aí, sabe? Não sei se é isso tudo. E o que aconteceu com esse cliente que eu conversei ontem foi o seguinte: ele disse que estava tirando o imóvel dele dos sites porque havia algumas imobiliárias que estavam colocando um preço abaixo, outros acima, e ele percebeu que estavam fazendo leilão com o imóvel dele. O que aconteceu? O imóvel dele já tinha mais de um ano anunciado, ficou queimado no mercado, porque as pessoas não deram credibilidade, né? E o que aconteceu? Ele resolveu suspender, vai dar uma organizada no imóvel, que eu falei no vídeo anterior, né? A importância que é o seu imóvel estar arrumado, organizado, estruturado. Eu não entrei muito nesse detalhe lá, mas posso falar mais disso aqui. E esses são os problemas reais que podem acontecer com relação ao cliente. Então isso gera insegurança com quem vai comprar. Na verdade, você não perde o controle, né? Você é o mais prejudicado dessa situação, porque, aliás, eu acho que é igual, tá? Eu acho que tanto o profissional fica mal visto, quanto você
fica prejudicado porque você não tem o seu imóvel ali à venda, tá? Esse seu imóvel acaba se tornando no mercado sem zero posicionamento, porque as pessoas olham ele como um imóvel que está em qualquer lugar. Agora, se isso está fazendo sentido para você até agora, você não sabia disso, isso não passava pela sua cabeça, você nem imaginava que essas coisas aconteciam, faz o seguinte, dá um like, dá uma curtidinha aí. Você está recebendo esse conteúdo aqui, ajude aqui a sua coleguinha, a sua corretora. A não ser que você seja colega também. Quais são os pontos assim interessantes da exclusividade, né? Você vai ter uma pessoa só responsável. Essa pessoa vai conhecer a sua história, vai entender por que você está vendendo aquele imóvel, vai entender quais foram as suas dores com relação àquilo, a essa venda, quais são as suas alegrias. E isso ele vai poder transmitir essa sua história e todo esse contexto para poder vender para o cliente que ele entender que se encaixa nesse perfil. Por exemplo, aconteceu comigo uma situação de um cliente que eles tinham construído a casa para a família e a ideia deles era morar ali até envelhecer. Eis que eles recebem uma proposta de emprego, a filha casa muito nova, vai embora de casa, eles só tinham essa filha e eles tiveram que o quê? Se mudar. E contar a história desse cliente, ouvir essa história desse cliente, trouxe para mim muitos insights para entender quem era o perfil da família que estaria ali. E automaticamente eu entendi qual era esse perfil. Esse cliente, essa família também de um filho só veio para este imóvel e nós fechamos a venda. Então isso facilita muito esse olhar minucioso. Seu imóvel não vai estar só numa vitrine sendo exposta. Ele vai estar sendo direcionado de forma assertiva, porque esse profissional está ali junto com você. Então, ele vai desenvolver estratégias definidas, como essa que eu acabei de falar, e o seu imóvel vai ficar muito bem posicionado para quem? Para essa família que também busca uma casa daquela, com pátio, com X quantidade de quartos, com home office, com tudo isso, tá? A exclusividade, quais são os pontos que também trago como positivo, né? O profissional ele vai se dedicar muito mais, ele vai estar muito mais comprometido e reitero, não quer dizer que ele não seja comprometido com os outros, mas trazendo o exemplo, eu consigo me comprometer mais com 3 imóveis ou com 30 imóveis? Fica a dica, tá? Essa exclusividade ela também tem um prazo para acontecer. Existem imóveis que ficam no mercado. Eu cheguei aqui na cidade, fez 3 anos agora. E desde que eu cheguei aqui na cidade, tem imóveis que estão fechados para venda. O que será que acontece? Será que esse imóvel... Será que tem alguma coisa ali que... Às vezes o imóvel não é ruim, mas a forma como ele está sendo posicionado no mercado está totalmente desalinhada com o que o mercado busca, com o perfil de quem vai buscar, o perfil do comprador, tá? E a responsabilidade real. Como que você vai responsabilizar? Sei lá, você colocou seu imóvel lá em 10 imobiliárias. Você vai procurar quem? Quem é o responsável por seu imóvel não tá sendo vendido? A quem que você vai cobrar? Quando você se compromete e coloca o seu imóvel com exclusividade ali, você vai ter um prazo ali para esse imóvel estar sendo trabalhado. Uma das coisas que se utiliza muito nesse processo de exclusividade é o seguinte: eu vou buscar clientes que tem perfil para o seu imóvel. Eu não vou captar um cliente que, sei lá, um cliente que está buscando uma casa de 3 dormitórios, mas eu sei que o seu imóvel é um estúdio. Eu vou buscar clientes que querem estúdio. Eu vou desenvolver estratégias para clientes que querem estúdio. E eu vou trazer o perfil certo desse cliente para você. Consequentemente, o seu tempo de venda do seu imóvel, ele é muito mais reduzido. Eu já ouvi podcasts, grandes profissionais do mercado imobiliário falando que existe dado, não vou trazer dados aqui concretos, mas porque eles também não trouxeram, mas de que a taxa de venda de imóvel, quando ele está com exclusividade, é muito maior do que aquele imóvel que está lá sendo mais um na vitrine. Por quê? Porque isso acontece pelo fato desse imóvel estar trabalhando de forma assertiva, né? O profissional está trabalhando ali de forma assertiva. E
E esse posicionamento, ele vende muito mais do que eu ter, de novo, o exemplo de 30 imóveis ali, né? E o que é que acontece? Profissionais que já entendem isso, que já trabalham dessa forma, ele vai oferecer ali pro cliente essa exclusividade, e se fizer sentido para o cliente, ele vai, de fato, investir, né? E, além disso, existe também um investimento financeiro para esse imóvel ser vendido. Vamos trazer outro exemplo. Quando você paga uma plataforma de anúncios para anunciar o seu site naqueles imóveis, você tem ali um valor que você paga para os imóveis que aparecem de forma destacada, super destaque, e o imóvel, e só o imóvel que está ali no site, mas ele que não está super destacado. Que isso quer dizer que quando o cliente vai na busca, o site facilita para aquele imóvel que está exclusivo aparecer, ele aparece em primeiro lugar. O OLX faz muito isso. Para você colocar em destaque, super destaque, né? Cada ranking ali você vai ter um valor maior. E isso eu tô falando só de um tipo de site. Aí quando a gente parte para tráfego pago, para lista de clientes em potenciais, eu consigo trabalhar com 3 imóveis, com 30 imóveis. O investimento vai ser 3 vezes mais, entende? Então, a gente também precisa ter essa margem para trabalhar. O cliente não paga nada por isso, por colocar o imóvel com exclusividade, mas o profissional se dedica dessa forma que eu tô explicando para você, tá? Se você conhece alguém que nesse momento tá querendo vender o imóvel, pensou em vender o imóvel, caminha esse vídeo para ela, copia o link aqui ou compartilha com ela ali, que eu acho que ela vai ficar muito feliz, ou ele, de receber esse presente que é esse vídeo aqui, tá? E às vezes o que acontece é que seu imóvel ele não está mal no mercado, ele só está mal posicionado. Você precisa posicionar ele. Uma coisa que é muito importante também dentro da questão da exclusividade, mais uma vez reitero, é você ouvir a opinião do profissional que está te acompanhando, é você confiar nesse profissional. Às vezes, por você ouvir tantas informações diferentes e você não ter referência daquele profissional, você também não tem aquela confiança. Então, eu te indico a procurar alguém, um amigo, um familiar que já trabalhou com aquele profissional. Pergunta para ele como que foi a experiência e aí, se foi positiva, você procura ele, se ele puder te atender, porque depende muito de região, tipo de imóvel, e aí sim, você entrega essa exclusividade para ele. Um outro ponto, o seu imóvel ele precisa estar apresentável, tá? Mas isso que vai te dizer é o profissional que for te atender ali na exclusividade, tá bom? E é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, continue por aqui, tá? Para entender como vender do jeito certo, eu vou trazer aqui uma série de vídeos falando sobre isso, sobre o mercado imobiliário, sobre o comportamento do cliente comprador, do cliente vendedor. Então, se esse assunto te interessa, continue aqui. E eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, meu Instagram, o meu WhatsApp, se você quiser trocar uma ideia comigo, tô super aqui, tá bom? Até breve!